Gente, é com muito prazer, né? Mas muito prazer mesmo que eu estou aqui com vocês da BR Quali, dos concessionários Volkswagen Caminhões, né? Que trabalham com o consórcio da BR Quali, né? Com quem eu trabalho há muitos anos e é uma empresa que vocês sabem que vale a pena, né? Ética, moralmente defensável, enfim, um espetáculo. O que eu quero comentar com vocês hoje é sobre o mundo, né, o Brasil e as oportunidades pós-pandemia, né? E eu quero aproveitar para dizer a vocês o seguinte, né? Eu não sou dono da verdade, eu não tenho nenhuma receita para o sucesso, mas eu quero dar a minha visão. Qual é a visão que eu tenho do Brasil pós-pandemia, ou seja, nessa segundo semestre lá deste ano de 2020, mais o primeiro semestre de 2021. É o que eu acredito e quero mostrar isso para vocês com dados. Então eu vou pedir um pouco a paciência de vocês, né? Primeiro agradecer aí a audiência de vocês, né? Vocês estarem aqui com a gente online, né? Para a gente discutir isso. Então eu vou ter que encher um pouco vocês de alguns dados interessantes para provar por quê, porque senão também fica uma coisa meio sem sentido. Então, vamos lá então, ver, gente. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que o mundo vai mudar muito nesses próximos anos. Hoje não se fala mais, né, em Brasil, Rússia, Índia e China. Hoje se fala em Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China como os países do futuro, do consumo do futuro. Porque, deixa eu explicar bem para vocês isso, né? Esses países de mercados maduros, que são os Estados Unidos da América do Norte, a Europa tradicional, a Alemanha, França, Itália, Inglaterra e mais o Japão, onde estão as empresas grandes investidoras, vocês veem, Volkswagen, BASF, Bayer, né, na Alemanha, mais Microsoft, Amazon, Google nos Estados Unidos, né, as empresas japonesas, Toyota, etc., elas precisam, esses mercados maduros, maduro significa que não cresce, precisam essas empresas de mercados emergentes, que é onde o consumo cresce. E é esse mercado emergente que eu quero mostrar para você, que queria comentar que hoje se fala que são Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China, e não mais Brasil, Rússia, Índia e China, porque a Rússia perde a sua importância, porque a Rússia é praticamente só petróleo e gás, tanto é que ela é importante porque a Europa sempre dependeu, vejam aí, do petróleo e do gás da Rússia. Né? Vejam, por isso que a Ucrânia aqui, né, é tão importante, é onde passam os gasodutos. Mas hoje ela perde importância por causa da mudança da matriz energética e é por isso que vocês estão aí vendo esse movimento do Putin de baixar drasticamente o preço do petróleo, porque ele está vendo, né, é o maior produtor do mundo, ele está vendo que ele vai ficar em cima de jazidas que não vão ter muita utilidade daqui a alguns anos, sei lá, 20, 30 anos. Então ele não quer empurrar o mundo para descobrir alternativas ao petróleo, por isso que a luta do Putin é de baixar o preço do petróleo e não de subir o preço do petróleo, como muitos países como a Arábia Saudita e outros querem, né, outros produtores. Mas então, vamos voltando aqui, gente. Então vejam que hoje, então, não se fala mais em Brasil, Rússia, Índia e China. Vejam, por exemplo, aqui comentando, né, a Índia é um país muito complexo, né? Ele é um país que tem 1.652 dialetos, 325 idiomas, 25 idiomas oficiais. A Indonésia também é um país muito complexo que assusta o investidor por causa do fundamentalismo islâmico crescente. A Turquia é um país complicado, estão vendo que a Turquia está aqui, olha, muito próxima da Europa
Então, embora seja um país muçulmano, os fundamentalistas islâmicos, muitos deles acham, né, classificam a Turquia como um país muçulmano infiel, como muçulmanos infiéis. E daí tem a China, que vocês estão vendo, que é uma caixa preta. Vejam hoje o caso aí da pandemia. Vejam a China, só para vocês terem uma ideia, nós professores, né, eu dou aula em vários países do mundo, a gente, e em estudo e pesquisa, a gente não usa os dados oficiais da China, porque eles não são confiáveis, né, não batem, sabe, os dados. Vocês vejam agora com a pandemia aí, né, o que nós estamos assistindo. Então a grande pergunta que o mundo faz é por que não o Brasil? Why not Brasil? O Brasil tem vantagens comparativas, e é isso que eu quero falar para vocês, é que são muito fortes. Por que eu falo comparativas? Prestem bem atenção no que eu quero dizer. Nós, brasileiros, nós temos assim o vício, o prazer, sei lá, de nos comparar com grandes países europeus. A gente se compara com a Alemanha, com França, com Estados Unidos, com Suíça, mas esses países, que são os grandes investidores, não nos comparam com eles, é claro. Eles nos comparam com quem? Com Indonésia, com Turquia, com Filipinas, com Índia, com Malásia, com México, com Argentina, e nessa comparação é que a gente tem vantagens muito fortes, como eu quero mostrar aqui para vocês. Então, vocês veem, por exemplo, né, hoje, com todo o problema econômico do mundo, nós ainda somos a 8ª maior economia do mundo. Vejam aí, Estados Unidos, China, Japão, hoje ainda, hein, gente? Hoje, 2019, com toda a crise aí da pandemia e tudo. Então, veja, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, que é Inglaterra, Índia, França e Brasil. Então, vejam aqui que nós somos maiores que a Itália, que o Canadá, isso economicamente falando, que a Austrália, que a Espanha, não é, que a Indonésia. Esse é um mapa que mostra qual é o país que é imediatamente mais pobre que o estado que está escrito em cima. Então, para vocês terem uma ideia, né, o estado de Minas Gerais é maior que o Egito, né, o estado de São Paulo é maior que a Bélgica. Com todos os problemas do Rio de Janeiro, né, o estado do Rio de Janeiro hoje é maior economicamente que Portugal. Vejam que o Rio Grande do Sul é maior que a Nova Zelândia, o interior de São Paulo é maior que a Argentina, o norte e o nordeste são maiores que a Argentina. Vejam, por exemplo, aí, né, o estado de Rondônia é maior que o Paraguai, só para vocês terem uma ideia. Esse é o tamanho geográfico do Brasil, comparando com outros países. Ali é econômico, né? Este daqui é tamanho econômico, em PIB nominal. Aqui tamanho geográfico. Então vejam que a Bahia tem o mesmo tamanho da França, Minas Gerais o mesmo tamanho da Espanha, né? Mato Grosso do Sul o mesmo tamanho da Alemanha. Daí então vocês vão entender, né, por que o mundo tem tanta dificuldade de entender o Brasil, né? Isso é uma coisa séria, porque o tamanho brasileiro é muito grande. Mas em 2040, segundo o Banco Mundial, que fez uma previsão para os próximos 50 anos, o Brasil, segundo eles, vai ser a 4ª economia do mundo. Então vai ser China, Estados Unidos, Índia e Brasil. Vejam que em 2030 aí, os Estados Unidos perdem o primeiro lugar para a China. Então fica China, Estados Unidos, Índia e Brasil. E vejam como o mundo vai mudar. Olha ali, gente. Tem ali México, descendo depois da França, Indonésia, Coreia do Sul, Turquia. Então vejam que o mundo vai mudar, isso que a gente estuda, né? O que eu estudo, né, no mundo inteiro, agenda aula, é essa mudança que vai acontecer nos próximos anos aqui na China. Muita gente me fala, professor, nem a pau, que o Brasil vai ser a 4ª economia do mundo. Isso é sonho. Mas, gente, nenhuma consultoria do mundo, nenhum estudo e pesquisa do mundo, nenhuma universidade diz que não estaremos entre as 10. Se é 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, não importa.
né? Lembrem que a ONU tem 193 países hoje e nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Isso é que importa, né, gente, no frigir dos ovos. Então vejam aí quais são essas vantagens comparativas. Hoje o Brasil é o 6º país do mundo com maiores reservas internacionais. Estão vendo lá? China, Arábia Saudita, Japão, Suíça, Taiwan e Brasil. Vejam que os Estados Unidos estão lá embaixo, Inglaterra lá embaixo. Vejam, a Alemanha é o 14º, estão vendo? Estados Unidos 19º, né? A Inglaterra é 20º. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que o Brasil, né? Então vejam aí de novo, o Brasil com mais de 300 bilhões de dólares de reservas internacionais em dólar, ele está preparado contra especulações para a moeda brasileira, por exemplo, contra o real. Não é? E para vocês terem uma ideia, outro dia eu vi um economista argentino, bravo lá na Argentina, com os argentinos, falando mal do Brasil. Ele falou: gente, espera um pouquinho, vamos colocar o pé no chão, vamos ter um pouco mais de humildade. Né? Gente, só as reservas internacionais do Brasil tem dinheiro para comprar a Argentina inteira. Então, por favor, gente, vamos baixar a bola, vamos, né? Então vejam aí que realmente isso é uma coisa importante. Então vejam aí outra coisa, a matriz energética brasileira. Vejam que a matriz energética brasileira tem muito aí, né? Energia hidráulica, derivados de cana. Eu vou mostrar este e outro que é mais fácil de entender. Só para vocês terem uma ideia, né? O Brasil tem 43% da sua energia renovável, enquanto o mundo tem só 14%. Isso para o investidor, gente, é um dado fundamental hoje, com o aquecimento global, com os consumidores exigindo atitudes em relação ao meio ambiente. Então, veja, a matriz energética brasileira, ela é disparada a mais equilibrada matriz energética do mundo hoje. Então, vejam mais alguma coisa. Nós temos a Amazônia Azul, essa plataforma continental, e o mar territorial, que há anos atrás era mais para pesca e segurança, hoje não. Hoje, com pesquisas em águas profundas, hoje você tem minérios, tem petróleo. Então a plataforma continental e o mar territorial são considerados pelo mundo como pontos essenciais de riqueza. E por que chama, gente, Amazônia Azul? Deixa eu mostrar para vocês. Porque a Amazônia, deixa eu contar bem para vocês isso aqui para vocês entenderem. A Amazônia legal brasileira, a Amazônia Verde, a Amazônia territorial, ela representa 62% do território brasileiro, com 12% da população brasileira. O mar territorial, que vocês estão vendo aqui, a plataforma, representa 60% do território brasileiro. Ou seja, é como se fosse uma Amazônia, só que azul por causa da cor da água, é claro. Então nós temos essa Amazônia Azul, que é de uma riqueza incrível, e o mundo sabe disso. E só para vocês terem uma ideia, gente, as multinacionais hoje estão trazendo 120 bilhões em empréstimos para suas subsidiárias no Brasil, 120 bilhões. Então veja, a Volkswagen prepara, né, automóveis, um novo investimento no Brasil, vai fabricar o primeiro carro totalmente brasileiro, né, o New Urban, né, a Nestlé está investindo 1,5 bilhão, o Santander 2,7 bilhões, né, esse grupo russo, né, que é a Kron, 3,2 bilhões, né, e vai aplicar mais 5 bilhões. Vejam a Yara, a maior empresa de fertilizantes norueguesa, né, aí 5 bilhões no total. E vejam vocês, né, a Mercedes Caminhões, né, o Cortez, né, o presidente, dizendo isso, né, que vê mais oportunidade do que riscos em 2020. Né, vocês conhecem aí os lançamentos todos, né, vocês sabem melhor do que eu
né, dos investimentos em Resende, né, que a fábrica tem feito. Quer dizer, é uma das indústrias com maior investimento. Agora, gente, daí o ministro Tarcísio fala o seguinte: o governo vai atrair 280 bilhões, né, aí está escrito 208, mas numa entrevista que ele deu a semana passada já falou em 280, né, em investimentos de infraestrutura mundial. Né? Então, o que o ministro Tarcísio diz é que tem uma fila de gente no mundo inteiro querendo investir no Brasil. E eu pergunto para os alunos, para todo mundo que eu falo, mas há dinheiro no mundo para tanto investimento? Será? Então eu quero pedir um pouquinho da paciência de vocês, que eu quero mostrar o que aconteceu com a Grécia, a crise da Grécia, bem rapidinho. E para vocês verem se tem dinheiro ou não no mundo, que é o que eu quero mostrar que eu acho que tem. Olha aqui, gente, a crise da Grécia, né, tá tudo aí com fontes, com tudo, né? Então, para vocês terem uma ideia, em 2012, a chamada Troika, que é o Banco Central Europeu, o FMI e o Banco Mundial, deram a fundo perdido, vocês estão vendo aí embaixo, né, em vermelho, as fontes, 729 bilhões de euros. Ora, 729 bilhões de euros dá mais, né, hoje do que 2 trilhões de reais. Isso deu em 2012. Resolveu o problema da Grécia? Porque, gente, vamos ser bem sinceros, o que a Grécia tem? História, pedra e azeite, que boa parte do azeite grego é espanhol invasado na Grécia, mas enfim, a Grécia é um país que a riqueza dele é praticamente o turismo, né? Mas foi dado 729 bilhões de euros. Eu pergunto, resolveu o problema? Não, não resolveu, tanto que em 2015 teve que dar mais 86 bilhões de euros. Eu quis fazer aqui a conversão a R$ 3,86, você sabe que está 5, para não dizerem que eu estou aumentando os números. Então, se você somar os 729 bilhões de euros de 2012 mais 86 bilhões de euros de 2015, vai dar mais de 3 trilhões de reais. Então, preste bem atenção. O mundo deu para salvar a Grécia a fundo perdido, não vai pagar de volta, mais de 3 trilhões de reais. Guardem esse número aí. Por que eu estou falando isso? Porque o estudo brasileiro, né, da Confederação Nacional de Transporte mais o governo, diz que para resolver todos os problemas das estradas brasileiras, prestem atenção aqui, olha, na construção de novas rodovias e em obras de pavimentação, ou seja, não é só tapar buraco, é construção de novas rodovias, né, para deixar as rodovias brasileiras todas como do primeiro mundo. Quanto precisa, gente? 190 bilhões de reais. Ora, meus queridos, se o mundo deu mais de 3 trilhões para a Grécia, sem retorno, 190 bilhões, me perdoe, eu disse outro dia, é dinheiro de pinga. E tem uma coisa, gente, esse pessoal, investidor externo que vai investir em rodovia, vai ter direito a pedágio, áreas lindeiras, né? É como quem investe em portos, vai ter direito a cabotagem, a tudo isso. Então, veja bem, 3 trilhões para a Grécia, para resolver todo o problema nosso de rodovias, 190 bilhões. Agora, prestem atenção no que eu vou mostrar para vocês. Para a ilha de Chipre, foi dado 30 bilhões de dólares, a R$ 120 bilhões de reais. A ilha de Chipre, olha quanto tem, gente, 9.251 km². A gente brinca, né? Que a água é desprezível até a porcentagem de água, né? Com 788 mil habitantes, né? Muito bem, para resolver todos os problemas dos
portos brasileiros, todos os portos, precisa de 43 bilhões de reais. Ora, se só para a ilha de Chipre, que tem fazenda do Mato Grosso maior que a ilha de Chipre, a gente brinca, né? Foi dado 120 bilhões, não tem 40, dado, né? Fundo perdido. Não tem 43 bilhões para investir em portos do Brasil, que vai ter direito à cabotagem, que vai ter licenciamento. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. No começo deste ano, teve uma festa na Europa, tá lá, da maior empresa de alimentos da Europa. Ela deu bônus, ela deu feriado, fez a maior festa, porque ela cresceu em 2019 0,5%. Entendeu? Porque a Europa não cresce. Depois de 8 anos de crescimento zero e alguns dos 8 com prejuízo. Por isso que fez festa com 0,5%. Mas sem dúvida nenhuma, gente, o maior negócio do Brasil, a maior vantagem comparativa do Brasil é o agronegócio, né? Isso sem dúvida. Por quê? Deixa eu explicar aqui para vocês. O Brasil tem 400 milhões de hectares de terras agriculturáveis, de acordo com a legislação brasileira, não invade a Amazônia, nem APA, nem APP, nem nada, e dos 400 milhões, só utiliza 64 milhões, que foi o que utilizou agora na safra de 2020. Então, para vocês terem uma ideia, o Brasil tem mais área agriculturável que os Estados Unidos e a Rússia juntos, de acordo com a legislação brasileira. Não invade, e o Brasil tem uma das mais restritas, né, legislações do mundo. Então, e para alimentar o mundo, porque a população vai passar de 7 a 9 bilhões de habitantes, o mundo vai ter que produzir 50% a mais de grãos nos próximos 40 anos e dobrar a produção de carnes. Isso é muito difícil de acontecer, porque no mundo onde tem terra não tem água e precisa de mais terra. Então o Brasil, além de ter terra, tem 8 trilhões de quilômetros cúbicos de água renovável a cada ano, ou seja, o Brasil com 210 milhões de habitantes tem mais água renovável que a Ásia inteira com 4 bilhões de pessoas, e não tem nada a ver com os rios da Amazônia, água subterrânea. Só para vocês terem uma ideia, né? Dos 10 maiores aquíferos do mundo, os 2 primeiros maiores aquíferos estão no Brasil. O maior aquífero do mundo é o Alter do Chão, que fica só no território brasileiro, e o segundo maior aquífero do mundo é o Guarani. Né? O Alter do Chão, embora tenha, né, uma extensão superficial menor que a do Guarani, tem o dobro da água do Guarani. Só para vocês terem uma ideia, só o Alter do Chão tem uma quantidade de água subterrânea que pode abastecer, ou poderia abastecer o planeta por 250 anos. Então, o grande desafio do Brasil em relação à Amazônia é a água e não só os minérios que tem lá. Então, é esse o desespero do Brasil. Então, depois, o segundo maior do mundo é o Guarani, que fica aqui no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e o terceiro é lá o Arenito Núbia, que é muito menor que os 2. E com a redução do plantio nos Estados Unidos, o Brasil vai ser o maior produtor de soja em 2020, né? Com a adição de etanol na China, na Índia, nos Estados Unidos, né? O consumo de etanol vai crescer muito no mundo, e o Brasil é um dos maiores produtores, então toda a exportação de etanol está garantida. E lembrar também que o agro é mais urbano que rural. Isso é uma coisa que eu queria chamar muito a atenção de vocês. Às vezes a gente acha que o agronegócio favorece só as regiões produtoras. Nada é menos verdade. Vejam vocês, né, que as fábricas, né, tratores, máquinas agrícolas, implementos defensivos, adubos, etc., caminhonetes, caminhões, são fabricados em Sorocaba, Piracicaba, Caxias do Sul, Indaiatuba, Canoas, Santa Rosa, Ibirubá, Curitiba, Belo Horizonte, Mogi das Cruzes, Pompeia, né? E assim por diante, quer dizer, gera mais emprego no Brasil. E também não é verdade que o Brasil
como diz a imprensa, é o maior usuário global de agrotóxico. Na verdade, é o 44º maior usuário e não o primeiro, né? Como vem falando. Né? E também tem que lembrar que esse é o critério mais científico, pelo critério de consumo pela produção, está em 58º, 0,8 kg por tonelada, né? Muito menos que a Europa toda. E não é verdade mesmo que a gente produz veneno, né? Porque o Brasil exporta para 160 países, né? E tem 3 safras por ano, né? Outro dia eu vi um repórter falando, mas o Brasil usa mais agrotóxico que Portugal, mas em quantidade. Eu falei, claro, querido, Portugal é um ovo perto do Brasil, uma safra só, então aí não tem jeito, né? O que vocês precisam lembrar isso, né? Que os competidores mundiais se sentem ameaçados pela competência nossa no agronegócio e toda hora estão lançando aí campanhas de desinformação justamente para tentar barrar o desenvolvimento do agronegócio no Brasil. Porque a Europa e os Estados Unidos vivem muito do subsídio, né? O produtor rural quase que não vive da terra, ele vive do subsídio, né? Então, cuidado para não ser enganado por mentiras e meias verdades, né? Gente, então, sumarizando as vantagens comparativas do Brasil. Primeiro, gente, nós temos um estoque genético riquíssimo que estimula a adaptação e a tolerância no mundo de guerras étnico-religiosas. Nós temos uma maior população de alemães fora da Alemanha, de japoneses fora do Japão, de italianos fora da Itália. Nós temos mais libaneses no Brasil que no Líbano. Ou seja, nós temos todas essas vantagens, um estoque genético riquíssimo. Segundo, um único idioma. 8.512.000 km² falando português, a diferença é mexerica e bergamota, mandioca e aipim. Terceiro, a gente não tem problema de fronteira. Gente, 17.000 quilômetros de fronteira, sem nenhum problema de fronteira. É um milagre. Olha aqui, ó, terra, luz e água em abundância para produzir alimentos, energia eólica, fotovoltaica, hídrica, tudo isso, gente. A 6ª maior reserva cambial do mundo, sistema bancário e bancarização de uma eficiência incrível, um sistema de seguros. Só para vocês terem uma ideia, a reserva técnica do seguro no Brasil é 1.300 bilhões de reais. Ou seja, o Sistema Nacional de Seguros é imitado no mundo inteiro. Nós temos um milagre que é o sistema de consórcio, e eu quero depois falar um pouquinho sobre isso para vocês, porque eu sou o maior fã de consórcio, vocês sabem, né? Então, o Iusoli, que faz com que tudo que esteja no Brasil se transforme em brasileiro, né? Lembrem que o mundo inteiro trabalha com o Ius Sanguine, a gente é classificado pelo sangue, aqui não. A empresa, a Volkswagen Caminhões é de Resende, é brasileiro, esse caminhão é brasileiro para nós. Né? Para os alemães ele é um caminhão alemão, mas para nós ele é brasileiro, porque é feito aqui. Isso é uma vantagem comparativa monstra. Né? Uma civilização cristã que favorece, né, a tolerância, imune a fundamentalismos, um potencial turístico imenso, etc. Agora, deixa eu falar para vocês de consórcio, porque todo mundo é muito encasquetado de ver como eu sou fã de consórcio, né? Tudo que eu tenho, gente, fazenda, caminhões, tudo pelo consórcio, né? Então, por quê, gente? Porque eu acho que é a melhor opção de compra para a minha realidade. Então, vejam lá, gente, o consórcio em 2019, né, vejam só, 1.100.000 consorciados, não é verdade? Quer dizer, 38,47 bilhões de créditos, né, em 2018, 121 bilhões, né, de reais em 2019, cresceu 26%. Né? E por que consórcio, gente? Por quê? Vejam bem, qual é a minha... Por que eu sou fã de consórcio? Porque consórcio, gente, é uma poupança.
É uma poupança forçada, no site chama Forced Savings. Uma poupança forçada é uma poupança que a BR Quali me lembra, me cobra para eu fazer. Então eu estou poupando desde já em direção a um bem, a um caminhão que eu vou precisar, né? Que enfim, uma necessidade ou um desejo, mas é uma poupança que eu estou fazendo e alguém me cobra, né? Então a primeira coisa que eu tenho que lembrar é isso. A segunda coisa, o consórcio não tem prazo fixo. Você faz o seu prazo e o seu plano de pagamentos. Você fala, mas professor, aí o senhor pisou na bola, porque eu estou num grupo de 64 meses, sei lá, de 84, de 120 meses. Gente, esse é o mínimo que você deve poupar todos os meses naquele valor, naquele plano. Então, deixa eu explicar para você o que eu faço. Eu entro num plano de consórcio que cabe no meu orçamento aquela poupança mínima, aquela mensalidade mínima. Então, com aquela mensalidade mínima é 120 meses. Mas tem mês que eu pago 2, pago 3, pago 10. E essa antecipação que eu faço vai quitando as últimas, do fim para o começo. E ainda valem como lance. Então, aquilo que era 120 meses pode cair para metade. Se eu pagar 2 por mês, é 60 meses, não é mais. Então, eu que faço o meu plano. O mês que eu estou mais apertado, eu pago uma só. O mês que foi possível, eu pago 5. E aí eu antecipo a contemplação e ainda eu faço o prazo que eu quero. Então, não tem prazo, na verdade. Você faz o seu plano de pagamento, eu faço o meu plano de pagamento. Não é? Qual é outra coisa, gente? A contemplação pode ser antecipada, já falei para vocês isso. 4, você se programa e garante a renovação. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. São os caminhões da fazenda, o trator da fazenda, meu carro. Ora, eu já estou poupando em direção àquilo. Eu sei que a renovação dos caminhões da fazenda está garantida. Por quê? Porque eu já estou poupando em direção àquilo. Eu não vou ter um afogadilho. Hoje eu não preciso trocar o caminhão, os caminhões ainda estão bem. Mas eu sei que uma hora eu vou trocar, porque eu já estou poupando em direção àquilo, sabe, tranquilamente. Né? Agora, e se acontecer algum problema, tiver um acidente com um caminhão, eu dou lance. Né? Eu dou um caminhão usado para tirar o novo e assim por diante. Quer dizer, você garante a antecipação. Olha outra coisa, a taxa de administração do consórcio é infinitamente menor do que os juros de qualquer outra opção de compra. Ah, professor, aí outra coisa, o senhor não está entendendo. É 13,5%, é 12%, é 13%, é 14%. Gente, é 13 em 84 meses. Eu tenho que dividir 13 por 84, dá 0,22, 0,20 por mês. Não é 13% ao mês, é 13% no período, 14%, sei lá quanto é, não sei quanto é, né? No período. Eu tenho que dividir aquela taxa no período para saber por mês. Então dá 0,22, 0,20. Né? Outro dia eu fiz a conta, deu 0,20 num caminhão. Então, veja bem, não tem isso, não tem igual. E o que é mais interessante, o consórcio não é dívida. Você não terá nenhuma restrição, né, no Sisbacen, né, como devedor no sistema bancário. Você não tem restrição. Por quê, gente? Vamos ver por quê? Porque, deixa eu explicar, enquanto eu estou poupando, não fui contemplado, eu sou realmente um poupador. Mas depois que eu fui contemplado, eu devo aquele bem. Eu já estou de posse do meu caminhão. Né? Então eu devo, mas para quem que eu devo? Eu devo para aquele grupo que é administrado pela BR Quali. Eu não devo para o sistema bancário, eu devo para um grupo administrado. Então, eu posso ter 20 caminhões contemplados na minha frota. Eu vou lá no banco, esse Sisbacen é o sistema do Banco Central. Né? Você vai lá, você está limpo, você não tem dívida nenhuma.
Mas eu estou devendo 20 caminhões, mas para o sistema financeiro você não tem dívida. Entende? Então, se eu precisar de um capital de giro, se eu precisar de alguma outra operação bancária, eu estou livre. Agora, se eu dever para o meu cartãozinho de crédito do banco, ele vai dizer, o senhor tem restrições, professor, então aí é difícil, a gente não pode fazer o negócio. Essa é uma vantagem para o empresário, é uma vantagem para o frotista, é uma vantagem para qualquer um de nós. Então pense um pouco nessas vantagens aí, né, do consórcio. E para terminar, gente, lembrem que as duas maiores consultorias do mundo, não é? A Deloitte, né, e a outra consultoria maior do mundo aí, que é a McKinsey, elas publicaram dizendo que a McKinsey, por exemplo, gente, fez uma análise de 23 setores da economia brasileira, da matriz energética, sistema de seguro, educação, saúde, né, até do futebol. E disseram o quê? O Brasil é a melhor opção de investimento mesmo. Então, gente, era isso que eu queria dizer para vocês. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesse momento nosso que nós estamos vivendo, nesse Brasil, a gente tem que se unir. A gente tem que se unir a pessoas boas, a empresas boas, a marcas boas, a marcas confiáveis. E, gente, vocês sabem que a BR Quali, ela é moralmente defensável, eticamente defensável. Sabe, a gente tem que se unir com empresa forte que nem a BR Quali. Então, vocês aí, né, concessionários Volkswagen Caminhões, parabéns, vocês estão unidos com uma empresa que você pode confiar, você FIA vem de fio do bigode, né? Vem Fiat, de confiança. Então, agora é tempo de união, mas cuidado para não se unir com gente ruim, para não se unir com gente que vai dar o tombo em você lá na frente. Sabe, então você está com... Agora, deixa eu falar uma coisa, o consórcio é uma opção de compra. Claro que tem outras. Se eu preciso do bem imediatamente, talvez outras sejam melhores opções de compra. O que eu acho é que a gente não pode, vamos dizer assim, ter preconceito contra o consórcio, né? O empresário, etc., mesmo né, que entende de contabilidade, eu sou contador formado, quer dizer, a coisa melhor para você ter na contabilidade, que é o sistema de consórcio. Então, é isso que eu quis dizer para vocês. Agora você vai me perguntar uma coisa nesse finalzinho, né? Professor, mas espera um pouco, o senhor não falou nem do coronavírus, não falou do Bolsonaro, do Moro, do Maia, dessa confusão política. Primeira coisa, gente, coronavírus é uma virose que tem prazo para terminar. Toda virose não é eterna. É uma virose que tem começo, meio e fim. Ela vai terminar. Agora a gente tem que estar preparado para pós-pandemia. Por isso que nós estamos discutindo isso. Aí tem que se preparar porque esta virose acaba. Ela pode demorar um pouco mais, um pouco menos aqui ou acolá, mas ela tem prazo. Segunda coisa, gente, o que vai acontecer com a política? Nós estamos no imbróglio político, né? Moro, essa confusão toda, Maia sai, Bolsonaro, tem impeachment, não tem, governadores. Gente, ninguém sabe o que vai acontecer com a política. Esse imbróglio é grande. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, ele diz que é impossível fazer previsão sobre a política, porque você não tem dados concretos, depende do comportamento do povo, da população. Para onde a população for encaminhar-se, apoiar, aí vai ser a pressão popular numa democracia, é o fundamento. Né? Então, o que vai acontecer? Não sei, mas o que eu sei, e acredito, porque eu sou obrigado por profissão a ler os jornais locais pela internet, é claro, de quase todos os países que competem com o Brasil, é que está todo mundo numa situação difícil, e esse vírus pegou o mundo inteiro. Então, se você vai na Índia, o primeiro-ministro está
está sendo assediado também. Se você vai nas Filipinas, a mesma coisa. Você vai na Indonésia, a mesma coisa. O mundo inteiro está assim, o México está assim, a Argentina, veja a confusão da Argentina, né? Então, o que eu acredito é que o investidor mundial, sem opções melhores que o Brasil, venha para cá. Gente, desculpe, deu uma piscadinha na luz aqui, mas o que eu estava dizendo é que esses investidores não vão deixar de ganhar as oportunidades que nós temos aqui, sabe, oportunidades em estradas, em ferrovias, em portos, em hidrovias, sabe, gente, não vão deixar, eles não são bobos, e vão ganhar aqui o que não conseguem ganhar em outro lugar. E o Brasil é um país organizadinho comparativamente. Então, gente, era isso que eu queria dizer a vocês, né? Eu estou aqui online com vocês, então deixem aí, eu queria agradecer, né, gente, vocês, nós estamos aqui desde as 5 horas, aqui conversando, né? Eu queria pedir a vocês, deixem aí no chat, eu estou aqui online com vocês para a gente discutir, para a gente responder algumas perguntas. Se não puder responder agora, a gente responde depois. Deixe aí, né, o seu nome, a sua concessionária, etc. Né? Porque a gente, vamos conversar, vamos ver o que é, mas o que eu acredito é isso, gente, o futuro do Brasil é muito, mas muito maior que esse presente meio de lama que nós estamos vivendo e do que o passado do Brasil. Meu querido, agora, na minha opinião, acredite e pise fundo e se una com gente que vale a pena. Tá bom? Muito obrigado a vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um abraço, gente.